Paz e graça a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu vou falar de um assunto de suma importância. Assunto esse que diz respeito à batalha espiritual no âmbito de pessoas carregadas. É um assunto muito pertinente que vai nos trazer conhecimento e aprendizado acerca de um assunto tão interessante como esse. Eu quero falar para vocês que o mundo espiritual existe, que o mundo espiritual é real. Queira você acreditar ou não, mas o mundo espiritual existe sim e é real. E nós estamos dentro de um campo de batalha. Nós estamos lutando, nós estamos pelejando, nós estamos guerreando contra as forças espirituais do mal, contra demônios, contra entidades. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. No livro de Efésios, do capítulo 6, dos versículos 10, 11 e 12, diz a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Viu? Observaram que a nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta não são contra os nossos vizinhos. A nossa luta não são contra os nossos irmãos. A nossa luta não é contra o nosso pai, não é contra a nossa mãe, não é contra o nosso irmão. Não. A nossa luta são contra os principados e potestades. São contra os demônios que agem por intermédio dessas pessoas, agindo nessas pessoas, com o objetivo de nos destruir, com o objetivo de nos matar, de nos tirar da presença do Senhor, de destruir os nossos sonhos, de nos matar espiritualmente ou até mesmo fisicamente. Esse que é o objetivo dos demônios, agindo por intermédio dessas pessoas, de acabar, de destruir com as nossas vidas. Então eu digo para vocês que o mal existe. O mundo espiritual é real. E a nossa luta não são contra o sangue e a carne, não são contra os seres humanos, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças malignas, contra os principados e contra as potestades. Eu vou falar de pessoas que são carregadas. Mas o que são pessoas carregadas? Pessoas carregadas são aquelas pessoas que estão debaixo de uma influência maligna. São aquelas pessoas que estão debaixo de um peso espiritual, debaixo de uma demanda. Aquelas pessoas que estão irradiadas. Ou seja, tem demônios. São pessoas pesadas. Essas pessoas pesadas, quando vocês conversam com elas, vocês acabam sentindo sintomas ruins. São muitos os sintomas que as pessoas sentem quando conversam com pessoas carregadas, com pessoas que têm demônios. Não necessariamente as pessoas vão sentir vários sintomas, mas podem sentir 2, 3 sintomas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos. Antigamente, era muito defendido pelas mães. Tinha uma certa crença de que quando as mães saíam com seus bebês, elas costumavam usar aquelas fitas vermelhinhas. Elas enrolavam e colocavam de trás do cabelo da criança, de trás da cabeça. Para quê? Para uma proteção
de mal olhado. Era um quebranto. Elas diziam que quando aquela criança ela era muito admirada ou elogiada, aquela criança tende a adoecer, a passar mal, até morrer. Era um mal olhado, aquela criança estava com quebranto. Mas, na verdade, isso vai muito mais além. Mas é quase isso mesmo. Mas tem muito mais coisas aí. O que acontece é quando aquela pessoa carregada, aquela pessoa que está debaixo de um peso espiritual, que tem demônios, quando essas pessoas olham para aquelas crianças, para aqueles bebês, quando elas admiram, elas as elogiam, por aquela pessoa ter um mal, então essa irradiação pesada, esse mal passa para com a criança. E a criança é muito vulnerável, ela não sabe se defender. Então, quando aquela pessoa passa a elogiá-la, a admirá-la, o que acontece? Aquela criança passa a receber em contrapartida aquela irradiação, aquele peso. Por quê? Porque aquela pessoa tem entidade, aquela pessoa tem demônio, ela está debaixo de um peso espiritual, ela está carregada. Ou também quando aquelas pessoas que vão pegar em algumas plantas, vocês conhecem aquelas pessoas que vão pegar em plantas e elas acabam matando. Aí as pessoas dizem assim, ela tem uma mão pesada, uma mão ruim. Quando ela pega em planta, a planta morre ou seca. Quando ela pega em algum pé de árvore, tende a cair as folhas, a morrer. E dizem que aquelas pessoas têm as mãos pesadas, mas na verdade é muito mais além. Aquelas pessoas têm demônios, aquelas pessoas têm entidades, elas estão pesadas, elas estão carregadas por demônios. Então aquela força maligna, aquela força espiritual que está naquela pessoa, quando aquela pessoa pega em qualquer coisa, quer seja em planta ou qualquer outra coisa, tende a se estragar, tende a morrer, porque ela tem demônio. E quando vocês conversam com pessoas carregadas, vocês vão sentir uma sonolência, vocês vão sentir uma perturbação, uma opressão, pode sentir. Vocês podem sentir uma angústia, um mal-estar, uma ânsia de vômito, pode sentir uma tristeza, pode sentir dores nos ombros, nas costas. Quando vocês conversam com pessoas carregadas, com pessoas que têm demônios, vocês podem sentir uma dor de cabeça no momento que vocês estão conversando, uma pontada na cabeça. Vocês podem sentir um arrepio ou uma onda de calor. Podem sentir aquele desânimo, sabe? E quando essas pessoas que estão carregadas, essas pessoas que estão debaixo de um peso espiritual, debaixo de uma influência maligna, quando elas entram em suas casas, sabe o que acontece? As coisas se estragam, os aparelhos queimam, acontecem brigas, vocês ficam perturbados. O marido briga com sua esposa, a esposa briga com o esposo. Acontecem muitas coisas ruins quando conversam com pessoas carregadas. Mas, Alderi, o que eu tenho que fazer? É não conversar com essas pessoas. Não sejam amigas delas. Corte ela do seu círculo de amizade. Não converse com essas pessoas. São pessoas perigosas. Mas ore por ela. Ore por ela, apresente ela a Deus para que ela seja liberta das garras de Satanás. Mas você diz assim, Alderi, eu estou sentindo essas coisas ruins. Repreenda em nome de Jesus Cristo. Porque vocês foram lavados, remidos, vocês foram selados, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, pelo alto preço. Então vocês têm poder de repreender o mal, entende? Mas evitem conversar com esse tipo de pessoas. Não coloque-as no teu círculo de amizade.
Não, são pessoas perigosas. São pessoas perigosíssimas. Então, ore por elas. Apresente-as a Deus para que elas sejam libertas da garra de Satanás. Fique todos na paz e na graça, em nome de Jesus Cristo.